A paz do Senhor, tudo bem? Queridos, deixa eu compartilhar algo com você. A Bíblia diz no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, no versículo 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Sim, eu estou falando daquela pesca maravilhosa que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que naquele momento daquela pesca maravilhosa, naquele momento que algo extraordinário aconteceu, nunca havia acontecido essa pesca antes. Naquele dia, Jesus lança o convite e chama aqueles homens a ser pescadores de homens agora. E a Bíblia diz que em resposta ao convite feito por Jesus, eles trazem o barco para a terra, deixa tudo, a palavra é essa, tudo, e seguem Jesus. E eu fiquei refletindo, o que você deixou por Jesus que era importante para você? Ou o que você precisa deixar por Jesus? Eu me lembro também que na passagem do mancebo de qualidade, Pedro ele estava ali atento às palavras de Jesus. E Jesus vai e ministra que se aquele jovem deixasse tudo e seguisse Jesus, ele teria um tesouro no céu. E Pedro agora se interessa pela conversa. E ele diz assim, Jesus, e nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus diz, não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, filho, terras, por amor a ele e ao evangelho, que não receba 100 vezes mais nessa vida e na outra vida, a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para dizer para Pedro, assim como a recompensa para um mancebo de qualidade, se ele tirar a sua riqueza do coração e me colocar em primeiro lugar, se ele aceitar o meu convite, há também recompensa para você, e não só para você, Pedro, para todos, aleluia, que renunciarem por amor ao evangelho, por amor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, muitas vezes nós somos chamados a renunciar relacionamentos, amizades que não louvam, que não edificam, que não exaltam o nome do Senhor. Às vezes somos chamados a renunciar a nós mesmos, porque os piores gigantes moram dentro de nós. O gigante da nossa vontade. Como eu estava dizendo aos irmãos lá na igreja, dizer não para a vontade do meu filho, para um desejo do meu esposo é muito fácil. Agora, dizer não para si mesmo, e o evangelho traz esse convite, Jesus ele traz esse convite, ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, sacrifique as suas vontades, aleluia, tome a sua cruz. E o público romano conhecia bem essa mensagem de cruz, sabia que cruz era renúncia até da própria vida, aleluia. E era disso que o Senhor estava falando. Quantas vezes você tem insistido em não renunciar a algo? E você sabe que é de Deus essa renúncia, você sabe que você precisa sair desse ciclo de amizade na empresa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, na sua vizinhança, no seu condomínio. Você precisa sair desse ambiente promíscuo, você precisa, às vezes, abrir mão de um emprego que financeiramente lhe traz uma estabilidade, mas que não traz a bênção de Deus, não traz a satisfação ao coração de Deus, você está aí neste lugar. Nós vemos aqui que Pedro, ele estava diante de um cenário de um milagre, não era nem pecado, de um milagre. Imagine agora como seria a vida de Pedro. Era uma vida antes e depois dessa pesca, eu imagino.
A Bíblia denomina essa pesca como uma pesca maravilhosa. Isso era um upgrade na vida daqueles pescadores. E a Bíblia diz que mesmo assim, Pedro e os discípulos, João, Tiago, que estavam ali com ele, deixa tudo e segue Jesus para viver o propósito de Deus para a vida deles. Quanto mais nós, se estivermos dentro do ambiente que não agrada a Deus, iremos permanecer fora do propósito de Deus para as nossas vidas. E Pedro, ele enxerga o milagre, aqueles homens, eles enxergam o milagre diferente da nossa ótica. Quando eles ficam maravilhados com aquilo que havia acontecido, eles dão glória a Deus, eles focam em Jesus. E Jesus se ausente de nós porque nós somos pecadores. Nós não merecemos, isso aqui é algo grandioso. E ele vê que Jesus é maior do que aquela pesca maravilhosa. Porque só alguém grande, só alguém extraordinário pode fazer aquilo que tinha acontecido naquele dia. Aleluia. Muitas pessoas hoje focam muito na bênção, esquece que se a bênção é grande, maior ainda é aquele que realizou. Veja, querido, como o céu ele é imenso, né? O mar é imenso, é grandioso. Agora, se ele é tão grande assim, imagina quem o fez, quem o criou. Era isso que Pedro ele tinha em mente, aqueles homens, por isso que eles ficaram temerosos. Nossa, se a bênção é grande assim, imagina o abençoador. Louvado seja o nome do Senhor. E logo eles aceitam o convite de Jesus, porque aquela pesca, ela era maravilhosa. Mas Jesus, ele é mais do que maravilhoso, aleluia. E por isso eles não pensam duas vezes, eles largam tudo e seguem Jesus. E aí no mancebo de qualidade, lá na passagem, que o Senhor está ministrando sobre renúncia, ele vai dizer, Senhor, nós deixamos tudo, aleluia. Pedro, querido, ele também era casado. Lembra que Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre? Pedro ele era casado. E a Bíblia não diz que ele abandonou a sua família, mas ele andava com Jesus, ele estava ali sendo discipulado. Imagine que ele abriu mão também daqueles momentos, né, com a sua esposa, daquele momento ali com os seus amigos de pesca. Ele abriu mão, ele deixou tudo. É claro que com isso o Senhor não está dizendo para você abandonar a sua família. Não, quando ele estava falando para um mancebo de qualidade, ele diz, você sabe os mandamentos, honra teu pai, a tua mãe. E ele disse, eu sei, então, o Senhor não está mandando você abandonar a sua família. Mas no restante do capítulo, ele diz, mas é bem-aventurado, mas aquele que deixar pai, mãe, filho, filha, terras, dinheiro mesmo, propriedades, por amor ao Evangelho e por amor a Ele, não vai ficar sem recompensa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está não mandando você abandonar a sua família, mas colocando cada coisa no seu lugar. Jesus é o primeiro lugar da nossa vida. Você honre o seu pai e a sua mãe. Você ame o seu cônjuge, o seu filho. Mas se tiver que preferir entre a sua família, o seu relacionamento a Deus, prefira a Deus. Louve a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor está trazendo aqui. E muitas vezes, querido, nós travamos luta dentro da nossa própria casa, porque somos pessoas não perfeitas, mas que anunciamos o Evangelho e que vivemos o Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo, nós somos a carta que o mundo lê. Quando você diz eu sou cristão, quando você chega, as pessoas já sabem aquilo que você prega, aquilo que você anuncia. E pode ser que desperte nela uma rejeição, um ódio pela sua vida. Ainda que ela não te conheça,
ela te rejeita por aquilo que você prega, pelas suas convicções e pela sua fé. E Jesus diz que você vai ser recompensado. A Bíblia diz que você pode ser sim odiado por todos por causa do nome de Jesus. Não porque você faz mal a ninguém, não porque você fala mal de ninguém, mas por causa do nome dele, você pode ser sim odiado. Mas Jesus diz que há uma recompensa para aqueles que optam pelo Evangelho, optam pelo seu amor a Deus, antes de qualquer coisa. Aleluia. Colocam o amor a Deus e a devoção a Ele acima de qualquer relacionamento, seja financeiro, seja conjugal, seja qual for. Aleluia. E eu te pergunto neste dia, o que você precisa renunciar por Jesus? O que ele tem tocado no seu coração? Qual situação tem deixado você desconfortável em permanecer? E você tem insistido. E se você renunciou, se você não aceitou aquela proposta de emprego, se você renunciou àquele relacionamento, né, de namoro, em que você estimava muito, mas por amor à palavra de Deus, que diz que você não se prenda a um jugo desigual, o Senhor está dizendo, você vai ser recompensado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que nós fazemos para Deus, Ele nos recompensa. A Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer da obra das nossas mãos. Tudo aquilo que fazemos para Deus tem recompensa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele também chega a dizer que nós devemos amar menos a nossa própria vida. Eu acho tremendo quando o apóstolo Paulo ele diz assim, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o meu ministério. Imagine essas palavras serem ditas nos dias de hoje. Alguém ia dizer, isso é religiosidade, isso é fanatismo. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não vejo outra razão para viver a não ser anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo, ele estava dentro do propósito de Deus para a vida dele, aquilo ardia no coração dele. Hoje muitos não estão prontos para essa conversa, se taxam como fanático, como religioso. O apóstolo Paulo, ele era muito intenso, ele diz, o morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Se ele quiser me levar agora, eu vou estar com ele, mas se eu ficar aqui, eu vou ficar falando dele para vocês. É ele que eu vou anunciar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É essa motivação, essa dedicação, é esse empenho que Deus quer que nós tenhamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra, que declaração, aleluia. Renunciar à sua própria vida. Ele diz, eu considero tudo como esterco, aleluia. Você sabe o que é esterco, né? Você sabe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que sentimento era esse que havia no coração deste homem para fazer essas declarações tão fortes, meu irmão? Cheia de verdade, sem nenhuma hipocrisia, aleluia. O apóstolo Paulo sabia que esperava ele prisões, açoites e ainda assim ele permanecia no evangelho do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ele diz, o Senhor não me prometeu, ele não me mostra que eu vou ter avião, casa, mansão, não. Ele diz que é açoite, aleluia. Mas eu estou aqui, aleluia, porque eu não fui chamado apenas para viver por Cristo, mas também para padecer por Ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas o mundo não entende esse evangelho, o mundo ele não aceita, o mundo ele taxa como fanatismo, como religiosidade. Não, Deus não quer isso não. Eu acho interessante, porque o pai de família, né? Ele levanta todo dia e ele vai trabalhar, todo dia. E vai cedinho, se o patrão dizer, olha, cheguei 4 horas da manhã, o trabalho começando 7, ele chega. Ele chega porque ele teme perder aquele emprego, o sustento da sua família. Aleluia. Mas, querido,
Se você congregar, se você for uma pessoa que se dedica ao evangelho, e se você congregar 2 vezes na semana, o povo diz, não precisa. Não precisa, você está sendo religioso. Você está sendo religioso. Se você for para a escola e você estudar matemática todo dia, você não é fanático, você não é idólatra da matemática. Mas se você falar de Jesus todo dia, você é um fanático, você é um religioso. Aleluia. Sendo que a palavra adoração é viver uma vida de devoção intensa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, diz, Timóteo, você pregue em tempo e fora de tempo, é em todo tempo mesmo, meu filho. Aleluia, não tem tempo para pregar não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus espera de nós. Talvez você precise renunciar um pouco do seu tempo para dar tempo para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Imagine, querido, imagine ali Pedro, vamos voltar para o texto, naquela pesca maravilhosa, quantos não iriam aceitar o convite? Uma vez Jesus fez o mesmo convite, e alguém disse assim, Jesus, deixa primeiro eu cuidar do meu pai até ele morrer, depois eu volto. E Jesus disse, não, deixa os mortos sepultar os mortos, tem quem faça isso por você. Aleluia, venha você e me siga. Às vezes colocamos muitas coisas, colocamos até relacionamento familiar acima do chamado, acima do propósito. Aleluia, mas Deus nos chama para renunciar a isso, para dar a Ele o primeiro lugar que é dele. Aleluia, louvado seja Deus. Quem sabe seja isso que você tem que renunciar no dia de hoje. Buscai o Senhor em primeiro lugar, aleluia, louvado seja Deus. Vocês compreendem essa palavra? Querida, essa palavra, ela arde no meu coração. E hoje, precisamente, o Senhor me trouxe essas palavras do apóstolo Paulo, que diz, eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpro o meu ministério, aleluia. Se não for para isso, tem um louvor que diz assim, se não for para te adorar, para que eu nasci, se não for para te servir, Senhor. Aleluia. Esse é o propósito de vida que nós temos. Nós estamos aqui para viver para Deus, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que é salvação para todo aquele que crê. Aleluia, aleluia. Não negligencie o seu chamado, aleluia. Não negligencie o propósito de Deus para a sua e para a minha vida. Aleluia. Renuncie à sua vontade, renuncie os seus desejos. Deus, Ele vai te recompensar, aleluia. Quantas pessoas, querido, aleluia, estão presas ali em algo que o Senhor disse assim, deixa isso, aleluia. E a pessoa está ali, não consegue deixar, e passa a luta constante, e não prospera, porque aquele não é o propósito de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que o coração de Pedro não estava no milagre, mas estava no abençoador, estava em Jesus. O milagre apontava para a grandeza de Jesus, para a grandeza do seu poder. Aleluia. Louvado seja Deus para todo ser, Ele que é digno. Aleluia. Apocalipse diz que o nome dele é fiel e verdadeiro e ele é justo. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Queridos, fique com essa palavra no coração de vocês. Queira viver dentro do propósito de Deus para a sua vida. Queira renunciar aquilo que Deus te pede para renunciar. Eu não sei o que é, eu não vou enumerar, não vou ditar. E não vou aqui fingir que tenho revelação do que seja. Mas com certeza você sabe. Com certeza você sabe aquilo que você tem insistido em segurar, sendo que já devia ter deixado para trás, tá? Que Deus te fortaleça, que você atenda ao chamado, aleluia. Que você possa seguir a Jesus, aleluia. Que esse seja um novo tempo, divisor de águas na sua vida. E você que renunciou, saiba que Deus, Ele sabe. Ele sabe. Pedro, ele diz naquele dia, Jesus,
nós renunciamos tudo. Aquele tempo que eu ficava em casa com minha esposa, Senhor. Aquele tempo, querido, quantos missionários estão hoje no campo missionário, vivendo privações ali com a sua família, sendo que podia estar em outro lugar, vivendo outra situação, mas eles renunciaram até o conforto, a satisfação, quem sabe dormir numa casa mais confortável, por amor ao Evangelho, por amor às almas. Eles atenderam ao convite, assim como Pedro, de ser pescadores de almas e não agora de peixe. Mesmo quando a pesca foi maravilhosa. Aleluia. E eles estão lá. Aleluia. Por amor a Deus. Por amor ao Evangelho. Mas é uma conversa que poucos querem ter. E muitos não estão preparados. Há um evangelho aí que onde você chegar, Deus vai lhe dar um carro, um avião, que esses são sinais de Deus na sua vida. Não é bem assim, querido. É verdade que a Bíblia diz que nós seremos benditos, seja no campo ou na cidade, não por causa de nós mesmos, mas porque Deus é aquele que vem conosco, que nos abençoa quando Ele está conosco. A Bíblia diz que Deus, Ele é galardoador, Ele tem prazer em abençoar. Aleluia. Que se nós, que somos maus, que temos falhas, queremos dar boas coisas aos nossos filhos, sabemos dar o que é bom, quanto mais Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas isso não significa que Deus vai me fazer rico, que eu não vou passar aflição. A Bíblia diz que o justo tem muitas aflições, aleluia. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Então o Evangelho não é ausência de sofrimento, de provações, de tribulações. Não, não, aleluia. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes precisamos renunciar. Renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades. E alguns até renunciaram à sua profissão, como Pedro. Que agora, em vez de pescador de peixe, era pescador de alma. Aleluia. Algumas pessoas que ele diz assim para mim, né? Vou contar aqui para vocês. Eu tenho as minhas, como é que eu posso dizer? Eu tenho as minhas qualificações, né? As minhas profissões. Mas eu sempre ouço alguém dizer, você é tão inteligente, você devia usar isso, devia trabalhar para procurar um hospital tal, você devia dar aula em tal lugar. Você faz a gente entender a Bíblia tão bem. Como, querido? Que para servir a Deus, você não pode dar o seu melhor, você não pode se qualificar. Como que para servir a Deus, você precisa ser um analfabeto. Claro, tem pessoas que não são doutoras, tem pessoas que não têm mestrado, tem pessoas que não têm graduação e Deus usa de forma maravilhosa. Pedro era um pescador. Mas tem pessoas que Deus chama como o apóstolo Paulo. Aleluia. E usa da mesma forma. Mas as pessoas sempre querem dar o seu pior para Deus. Quer dizer que se eu tenho alguma especialidade, eu não posso servir a Deus por causa desse meu título. Deixa isso aqui para quem não sabe nada, para quem não tem nada, para o desempregado. Não, querido. Às vezes Deus chama você, mesmo com a sua qualificação, com a sua profissão. Ele diz assim, deixa esse negócio aí, venha para cá que eu vou te usar, eu quero que você me sirva aqui. Aleluia. E isso é agradável a Deus. Quando você deixa tudo, ainda que o mundo não entenda, para servi-lo. Deixar nada é fácil. Deixar nada é fácil. Não tem nada, vai deixar o quê? Nada. Agora, deixar tudo. Tem gente que já é difícil deixar alguma coisa. Deixar tudo e seguir a Jesus. Ser como o apóstolo Paulo,
considerar tudo isso. Não, isso aí eu não vejo valor não. Aleluia. O meu negócio agora é anunciar Cristo. Aleluia. Que maturidade, meu Deus, que entrega. Que renúncia. Que renúncia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que Deus continue falando ao seu coração, assim como Ele falou mesmo. Que esse vídeo, ele chegue no momento exato da sua vida. Que Deus te fortaleça. Que você fique firme dentro do propósito dEle. E que você só avance olhando para o alvo, para o autor e consumador da vossa fé, tá? Gente, para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte, comente, compartilha, chama os irmãos em Cristo para cá, tá? E lembre-se, ora por mim, tá? E eu também vou estar orando por cada um de vocês. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que você fique firme e renuncie a tudo que for preciso por amor a Ele. Graça e paz.